Vamos ler a palavra de Deus, que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. No capítulo de número 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que me vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu deveria ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para, pela 3ª vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado, mas seja assim. Eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó irmãos, para a vossa edificação. Porque receio que, quando chegar, seja achado de vós como não quereríeis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram.
Amém. Uma carta que ela contrasta a excelência de Deus com a miséria humana. Uma igreja que, em Corinto havia uma igreja que conheceu a excelência, a dispensação, os dons, vivenciou experiências espirituais. Entretanto, o adversário, astuto como sempre, ele se infiltrou lá. E alguns que abriram a guarda, ele os contaminou. E por intermédio de pessoas que foram deixando a primeira caridade, o inimigo conseguiu fazer lá dentro um trabalho lamentável, porque esse é o trabalho dele. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Onde ele encontra uma brecha, ele trabalha sempre negativamente. É impossível ele trabalhar para o bem de alguém. Ele só trabalha contra. Ele não deseja o bem de ninguém. Quando numa igreja ele encontra alguma porta aberta, ele entra e faz ali um grande estrago. Por isso que nós temos que abrir a porta sempre para o Espírito de Deus. Fecharmos as portas para o maligno, porque ele se aproveita de todas as oportunidades. Aqui nessa igreja de Corinto, aqui nós, pela leitura, nós podemos perceber algumas técnicas que foram usadas. A primeira é que Paulo, num dos capítulos aqui, ele fala assim: ainda que eu seja rude na palavra, porque ele não era um pregador eloquente, ele fala: contudo, eu não sou rude na ciência. Ou seja, eu posso não ter uma pregação muito eloquente, mas eu sei muito bem o que eu prego. Eu sei muito bem o que eu ensino. E tem mais. O meu ensino não é um ensino, vamos chamar assim, acadêmico. Ele traz consigo o poder de Deus. O que eu falo, Deus é testemunho das minhas palavras. É tão certo e sério que até o lenço de Paulo expulsava demônios. Ele, quando pregava, a palavra de Deus na boca dele tinha plena autoridade, ainda que não fosse como alguns que se filtraram lá. E também entre a própria Irmandade, começaram a fazer divisões, começaram a tomar partido. Uns eram de Paulo. Isso aconteceu na carreira de Paulo. Outros de Apolo, outros de Pedro. Paulo, com muita sabedoria, ele colocou as coisas num termo bem acertado. Vocês falam que um é de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo. Vocês ficaram loucos? Porventura eu morri na cruz por vocês? Eu plantei, Apolo regou, mas nada disso teria valor se Deus não tivesse dado o crescimento. Quer dizer, eu coloquei a palavra lá no coração, a semente. Veio Apolo, com aquele dom que ele tinha excelente, ele fez aquela palavra revigorar, e o Espírito de Deus encontrou liberdade nele, a igreja cresceu. Agora vem o inimigo, entra aqui e começa a fazer divisão, como se eu e Apolo trabalhássemos diferentemente e contrariamente. Nós estamos trabalhando na mesma proposta. Não existe Paulo, não existe Apolo, não existe Pedro. O que existe aqui é Cristo. Cristo que existe aqui. Não há essa... mas é o inimigo, ele é astuto. E quando o homem não percebe, ele faz isso aí. E depois não era só isso. Não era só isso. Paulo encontrava muitas dificuldades, não só aqui. É porque também apareciam os mestres, que se intitulavam de apóstolos. Se intitulavam de apóstolos. Até como uma espécie de um super apóstolos. Só que eles não levavam a santidade para a igreja. Não. Levavam para a igreja um desvio na conduta que a igreja tem que ter. Porque, irmãos, quando o Espírito de Deus ministra alguma coisa por intermédio de alguém, a igreja, ela melhora na santidade, na postura, na conduta, no temor a Deus.
Quando não, a igreja tem tudo e não tem nada. Ela apresenta apenas aparência. É como estavam aqueles religiosos de Israel. O dia o Senhor Jesus passou com os discípulos e foi numa figueira. Ela estava cheia de folhas. Ele sabia, claro que ele sabe tudo. Ele sabia que não tinha figos, mas ele foi lá a si mesmo, procurou figos perante os olhos deles. Não achou figo e falou: maldita sejas tu, nunca mais nasça fruto de ti. Eles foram andando. Na volta, eles olharam para a figueira, ela estava seca desde as raízes. Porque tinha folha, mas não tinha fruto. A igreja que tem aparência e não tem o fruto do Espírito Santo, pode ter certeza, não seguirá adiante até o caminho do céu. O fruto do Espírito é paz, santidade, amor, paciência, longanimidade, justiça no Espírito Santo. É isso, irmãos, que Paulo estava realmente enfrentando ali. E olha o que ele fala aqui, por acaso, está aqui diante de mim aberto. Ó. Pois muitos se gloriam segundo a carne, eu também vou me gloriar. Ele fala aqui antes, esses tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Transfigurando, não transformando. Eles têm aparência que representa Cristo, mas não representa não. E eles falam ainda mais, e não é de se maravilhar, porque se Satanás se transfigura em anjo de luz, é muito razoável que seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. Vocês percebem o que ele está dizendo? Que tinha muitos falsos apóstolos ali, que eram ministros de Satanás, não de Jesus Cristo. Não sou eu que falo, está escrito aqui, e não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Por isso, irmão, nós temos que firmar nossos pés na graça do Filho de Deus. A graça de Deus, ela não se compara com ambientes religiosos. A graça de Deus é sempre isso, o Espírito de Deus aperfeiçoando o nosso caminhar, trazendo cada um de nós próximo à luz, cada vez mais longe das trevas. Esses falsos apóstolos levam os homens para as trevas, mas maquiam o ambiente. Maquiam o ambiente. Parece que está tudo bem, não está nada bem. Está muita coisa errada, nós temos que acertar cada vez mais. Nós não podemos acomodar, não. Temos que melhorar. E aqui, irmãos, como ele percebia tudo isso, e eles falavam mal de Paulo ainda por cima. Ele enfrentava essas dificuldades. Aí ele começou a falar das credenciais dele. Mas olha que interessante, aqui no capítulo anterior. Esses são hebreus? Eu também sou hebreu. São israelitas? Eu também sou. São ministros de Cristo? Falam como se eu estivesse fora de mim. Eu também sou. Em trabalhos, mais do que eles. Em açoites, mais. Em prisões, mais. Em perigo, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes foi açoitado com varas. Em viagem, trabalho, fadiga. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado com as igrejas. Quem que enfraquece que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não abrase? Então vocês vejam, ele não apresentou nada para gloriar em si. Apresentou só o choro, o lamento, a prisão, os açoites. O que eu posso apresentar para vocês são as marcas de Cristo que eu carrego. Por onde eu passo, eu sofro por causa de Jesus. Eu não me vesti de glória diante da igreja, mas eu vesti a igreja da glória de Jesus. Eu mesmo sou apedrejado. Numa carta ele fala, nós somos tidos como se nós fôssemos lixo deste mundo. Mas para que o povo não se deixasse enganar, aqui ele entra nesse capítulo. Em verdade que não convém gloriar-me. Aí ele começa a falar, não convém que eu me glorie, mas pelo amor à igreja e pelo trabalho que o inimigo está fazendo entre vocês, eu vou passar agora as visões e revelações, porque aqui vem a graça de Deus. Já não é teoria prática, é contato com Deus. Olha, conheço um homem em Cristo, porque esse homem fora de Cristo não tinha nada, era perseguidor da igreja.
E ele falava de si mesmo, que há 14 anos, aqui também, irmãos, olha que interessante, todo esse sofrimento de Paulo, você já sabe isso, ele foi arrebatado ao terceiro céu, viu coisas maravilhosas, voltou, ficou 14 anos calado, ele nunca iria falar isso, ele ia ficar em silêncio, ele ia levar com ele para a sepultura, mas quando ele percebeu a igreja sendo dividida por falsos apóstolos, trabalhada com teorias estranhas ao evangelho, alguns queriam até prender a graça debaixo do judaísmo, obrigando os cristãos a se circuncidar. Tudo isso ele viu. Aí ele falou, conheço um homem que há 14 anos, e é tão real essa visão, que eu não sei nem dizer se esse homem foi lá no corpo mesmo, se foi o Espírito que foi, porque foi uma coisa tão real. Ele foi ao terceiro céu, esse homem. O paraíso de Deus. Aqui, irmão, nós vamos entrar no conhecimento, nós vamos saber, nós sabemos. Irmãos, o que é que nos espera? O que é que a obra, o que é que a graça de Deus é? Eu vejo eles ensinarem que a terra vai ser remodelada. Deus vai fazer uma recalchutagem nessa terra aqui. Mas olhando a palavra de Deus, eu não vejo isso aqui. Eu vejo Pedro dizendo assim, os céus com grande estrondo passarão, a terra e os elementos se fundirão. Ora, não fala o céu, os céus com grande estrondo passarão, os elementos todos se fundirão. Depois em Apocalipse fala, a nova cidade, fala, a terra passou e o mar já não existe. Essa cidade não precisa de sol nem de lua, porque o Senhor é a sua luz. Não é essa terra remodelada. E eis que eu vi descer de Deus a nova Jerusalém. É um lugar novo que Deus preparou para nós. Esse lugar aqui foi amaldiçoado, irmãos, mas nós somos abençoados no convite para viver nesse lugar. E Paulo não viu a glória plena de Deus, porque ninguém pode ver a Deus e voltar a viver no corpo humano. É insuportável, ninguém é capaz de fazer isso. Ninguém viu. O Senhor Jesus falou, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. O Filho do Homem que está no céu, porque o Espírito de Deus estava nele, o Deus Filho habitava ali. Mas Paulo foi no terceiro, o paraíso, e olha o que ele fala, eu fui arrebatado ao paraíso, e ouviu, ele fala de si mesmo, palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Inefáveis quer dizer, elas não são pronunciáveis, e não tem como explicá-las, eu não tenho palavras no meu dicionário para falar o que eu ouvi, e para ver o que eu vi. E é uma visão tão magnífica, tão maravilhosa, que ele fala, porque eles estavam gloriando nesses falsos apóstolos. Vocês estão se gloriando nesses homens? Esses homens estão cheios de si mesmos, estão vazios de Deus. Eu vou mostrar para vocês em que homem que vocês devem gloriar, num homem que consegue ter essa proximidade com Deus. Nós estamos indo, não é para essa terra aqui, é para outra terra. Olha o que ele fala, de um tal assim, eu me gloriarei, mas não de mim mesmo, senão nas minhas fraquezas. O que ele falou antes, apanhei, fui preso, fui apedrejado, desprezado, isso sim, vou me gloriar nas minhas fraquezas, mas tem um homem, que esse homem, ele conheceu coisas muito altas, e não está discutindo como não discutindo esses falsos apóstolos, não, ele conheceu a verdade. Irmãos, nós somos chamados para conhecer a verdade do que está escondido aí, na próxima vinda do rei, tudo vai se abrir para nós, essa é a proposta do Senhor. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio. Eu falei, se eu quiser gloriar, não vou ser tolo, porque eu sei o que eu estou falando, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que eu não ficasse exaltado pela excelência da revelação que eu tive, para que eu não ficasse soberbo, Deus me deu uma temperada. Quando eu voltei dessa visão, eu penso, irmãos, que ele deve ter sido totalmente transtornado pela glória, ele deve ter voltado
E ele só pensava lá no que ele viu. Para que Deus me temperasse, Deus deixou Satanás me esbofetear. Aqui não falo o que é, mas tomar um bofetão na cara é uma figura de linguagem, é uma humilhação com dor. E ele passava humilhação com dor, eu não sei o que é, mas era humilhante o que ele passava. E eu fui 3 vezes ao Senhor: Senhor, passa de mim esse mensageiro de Satanás. O Senhor falou com ele: Paulo, não vou passar, porque agora é o equilíbrio do que você viu lá em cima com o que você é aqui embaixo. Senão, você vai se lembrar de tudo que você viu e você pode se exaltar. Para manter o seu homem exterior equilibrado, você vai tomando uns bofetes até você partir da terra. 14 anos tomando bofetada, ele resolveu abrir a boca. Irmãos, a graça do Senhor é tudo isso e muito mais. Essa glória que nos espera. O terceiro céu nem é a glória plena, nem é tudo, porque Paulo não tinha um corpo glorificado quando ele foi lá, mas nós teremos um corpo, e ele também, quando o Senhor vier pela segunda vez. Olha aqui: para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, me foi dado um espinho na carne, porque o espinho dói, machuca. Esse mensageiro de Satanás, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vocês entendem isso aqui? Quando o ser humano não consegue se gloriar em si mesmo, mas ele precisa de apoiar em um Senhor, é nessas horas ele perde a arrogância. Quando as pessoas se apoiam em si, no seu eu, no seu conhecimento, na sua aparência, no seu poder, ele deixa o Senhor mais longe. Mas quando a pessoa não tem onde se apoia em Cristo, esse é o apoio que nunca vai falhar na nossa vida. Irmão, irmã, apoie-se no Senhor, porque no dia que te faltarem os apoios aqui embaixo, o apoio de cima nunca te será negado. É o melhor apoio, a melhor segurança. O salmista falava: pode acontecer o que acontecer por aqui, eu estou firmado no Senhor. É isso aqui, ó. Eu vou falar que eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu apanho, quando eu sou apedrejado, quando eu sou preso, eu vejo meus limites restritos, eu sou humilhado, afrontado, e eu percebo que de mim mesmo não tem nada, mas de repente o Senhor chega e cria um caminho na minha vida. Tomando um couro na cadeia, de repente ele é tirado da cadeia. O navio naufragando, a serpente morde ele, ele põe a serpente no fogo, a serpente morre, ele esperando o homem morrer, não morre. Daqui a pouco ele ora para quem estava doente na ilha e sara os doentes. Eu, quando estou arrebentado, Jesus Cristo se apresenta em mim. Todas as vezes que o inimigo me cerca, daqui a pouco o Senhor dá um relampejo da glória dele no meu ministério. Assim vai ser na nossa vida. Toda vez que você estiver no poço, numa angústia tremenda, Cristo vai relampejar em você uma virtude, uma graça, um poder, um caminho novo. A proposta do Senhor é essa: na sua fraqueza humana, Cristo aperfeiçoará o seu homem e a sua natureza espiritual. É assim, irmão, não na arrogância, não na nossa segurança, mas na nossa insignificância. É nós olhar para nós mesmos e falar: Senhor, de mim chegou ao fim da linha. O Senhor claramente fala: não chegou. Vocês lembram os homens que chegaram no fim da linha? Poderíamos aqui elencar muitos, mas não precisa. Muitos chegaram em situações que era fim de linha, mas eles clamaram ao Senhor, o Senhor se apresentou entre eles. Eu quero o final, ver um capítulo novo na história deles. E guarde isso aqui: o que para você parece um fim de linha, vai virar a página e abre um capítulo novo na sua história. Glórias ao Senhor. O que te apresenta como o final de uma história inteira, assim te fala o Senhor: ali vai ter um ponto, muda a página, tem um capítulo novo para você. Essa é a graça do Senhor. É isso que o Senhor fazia com ele. Eu, quando olho para mim, quando eu percebo que eu estou no meu limite, o Senhor se apresenta. Ele estava no fundo de um barco, irmão, amarrado, algemado, e olha o que aconteceu. O anjo do Senhor foi lá, falou com ele: Paulo, o Senhor mandou te falar que todo mundo em cima, aí, esses presos inclusive, todo mundo, ele deu essas almas dele na sua mão. Como que pode um prisioneiro receber o direito de tomar conta de todo mundo, até do capitão? Ele falou: o Deus de quem eu sou enviou seu anjo. E tem uma coisa, hein?
Não confia no mar, não é bom ir lançar o mar. O fato é que, resumindo, ele falou, vai ter um grande prejuízo, mas nenhuma alma vai se perder. O inimigo pegou a boca de alguém lá, mata o preso Paulo. O Senhor tomou a boca e falou, não, solta ele. Irmãos, foram todos para a praia, nenhum morreu. O prisioneiro viu o poder do Senhor. O que parecia ser fim de uma história, foi um capítulo novo. Saiu dali com todo mundo testificado da graça de Deus. Essa é a história dele. E ele lembrava com certeza de tudo isso nas suas aflições. Eu posso estar passando o que tiver aqui, mas eu conheço lá em cima. E o negócio lá é bom demais. Não tem nada que me desanima. Não tem nada que me faz parar. Por causa dessa certeza, irmão. Nós não vimos nada, mas nós cremos. Cremos. E é o que nos basta. Que nós vemos pela fé. Se você crê, é como se você tivesse visto. Moisés ficou 40 anos falando de uma cidade que ele nunca entrou nela. Mas ele cria. Ele nunca tinha entrado lá. No final da vida dele, Deus levou ele para o Monte Pisga e falou, olha lá, Moisés, eu falei para você, a cidade está ali, ó. Falei, agora eu vi. Deixa eu entrar lá. Eu falei, não, você não vai entrar não, mas você pode ver a cidade que eu falei com você, está aí. Olha, lança teu olhar lá. E assim nós temos certeza, irmão, nós veremos a cidade santa. Não esse mundo remodelado igual alguns querem. Aqui pode ficar quem quiser isso aqui, porque nós temos um outro legado. E eis que novos céus e nova terra, descendo de Deus, vai ser ali que nós vamos habitar para sempre com o Senhor. Um lugar novo. E depois ele se arrepende, mas ele precisava de fazer isso. Eu fui nessa, eu fui tolo. Eu não devia me gloriar. Mas vocês me obrigaram a isso aqui. Porque vocês estão se gloriando nesses homens que não conhecem nada de Deus. Eles estão querendo abaixar vocês até o rito mosaico. Eles estão querendo diminuir a graça. Eu não posso aceitar isso aí. Irmãos, essa graça não pode ser diminuída. A graça de Deus entre nós não pode ser transformada em ritos. Não pode ser transformada em filosofia. O Senhor tem que encontrar liberdade no seu povo até o fim, até o último tocar da trombeta. Até a última trombeta tocar. Ele estava falando, eu não fui inferior a ninguém, ainda que eu não seja nada, mas os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Olha o que ele está dizendo. Vocês falam que eu não sou muito eloquente, mas ó, tem sinal, tem prodígio e tem maravilha. Onde eu passo? Porventura não é minha credencial de apóstolo? Quem é de Deus tem sinais. Cada um tem um dom. Tem pessoas que Deus deu o dom de operar maravilha. Toda semana tem uma maravilha nova, mas toda semana tem um choro novo. É isso aí. Tem uns que não têm esse dom. O dom deles é da paciência, da ciência, da profecia, da interpretação da língua. Há diversidade de dons. Mas o Espírito de Deus é que ministra cada um conforme convém. Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas? E outra coisa mais, ele não pegava dinheiro da igreja, nem dízimo, nem nada. E ele fala, em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas? A não ser que eu mesmo não vos fui pesado? Eu não peguei nada de vocês, porque quem tem que dar dinheiro é o pai para o filho, não é o filho que tem que guardar dinheiro para o pai. Ele vai, eu que anunciei o evangelho para vocês, eu que ensinei para vocês o caminho da graça, eu que tenho que deixar para vocês herança, vocês não têm que me dar nada, não quero nada de vocês. E Tito esteve aqui, outros estiveram comigo, nenhum deles pegou nada de vocês. Nós não queremos nada de vocês, queremos o coração seus, é isso que nós queremos. A congregação não tem dízimo, não tem salário, ninguém tem salário. O que nós queremos é levar a palavra de Deus gratuitamente aos corações. Essa é a proposta do evangelho. E eles falavam que Paulo tinha uma pregação medíocre. E ele também não cobrava, falava assim, e nem, irmão, isso aqui é história, narra. Mas olha o que ele fala aqui, ó. Isso aqui foi até uma ironia dele. Ele fala assim, sendo assim, não vos fui pesado, mas sendo astuto. Astuto é uma palavra pesada. Então ele estava dizendo assim, eu tomei vocês com engano. Eu usou de ironia. Eu falei, se eu estou enganando alguém,
eu estou enganando para levar até Cristo. Se isso é engano, então eu tomei vocês com astúcia, porque eu não peguei nada de vocês, ensino só o caminho da graça e eu vou levar vocês até o Senhor. É isso que ele estava dizendo. Porventura me aproveitei de vós, e nenhum daqueles que eu roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco, falamos em Cristo perante Deus, e tudo isso, amados, para a vossa edificação, porque receio que quando eu chegar, vos não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quererias, que de alguma maneira haja pendências. Olha aqui o que ele está baixando na igreja, irmãos, a igreja que floresceu nos dons. O homem de Deus, irmãos, ele tem que falar a verdade na igreja. O médico não fala com o paciente, ó, você está com tumor aí, mas vai dar muito trabalho, deixa ele aí. É câncer, mas vamos deixar. Não, o câncer espalha, toma conta do corpo, tem que tirar esse câncer aí, ó. Tem que tirar, é cirúrgico. Aqui Paulo estava aqui como um cirurgião, tem que tirar da igreja. Inveja, pendência, porfia, detrações, mexerico, orgulho, tumulto. Isso aqui eu não admito não. Quando eu chegar aí eu vou entrar com o meu bisturi aí. Eu vou tirar isso da igreja. Quem quer ser santo, quem quer ser de Cristo, aqui não pode. Quem pratica isso aqui, ó, não é o Espírito de Deus que está agindo nele. Não é, ó. Pendência, inveja, ira, porfia, detrações, mexerico, orgulho, tumulto. E aqui, ó, tem uns que pecaram e não se arrependeram da imundície, prostituição, desonestidade. Pesado, né? Uma carta para ser lida diante da igreja. Mas Paulo não fazia, ele não tinha política de boa vizinhança, não. Ele não tinha o politicamente correto. Não sabe o que Paulo fazia? O evangelho da graça. Nós temos que ser ensinados na verdade, na justiça e no juízo do Senhor. Andar em santidade, em justiça, em retidão de caráter. Ninguém vai entrar no céu porque eu frequentei a igreja. Vai entrar no céu se creu em Jesus. Claro que é por isso que nós somos salvos. E manteve-se fiel à fé até o fim. E mantendo-se fiel à fé, tem que aparecer as obras da fé. É isso que ele cobrava de Corinto. Tem mexerico, tem tumulto, tem inveja, tem dissensão, tem até prostituição. Vocês acham que eu vou aceitar isso aqui? Quando eu chegar aí nós vamos acertar as contas. O Espírito Santo adverte a cada um de nós. Ele acertará a conta com cada um com as obras que nós temos. Pode ser quem for. Aqui não tem título, não pode ser quem for. Ninguém vai entrar no céu com veste suja. Pode ter até os falsos apóstolos ensinando facilidade para entrar no céu. Mas para entrar no céu tem que andar debaixo da comunhão, do poder e da graça do Senhor Jesus. Ninguém vai entrar no céu porque um dia batizou, porque falou que Jesus era Salvador. Vai entrar no céu porque manteve a fé até o final da jornada, confessando que Jesus é Senhor todos os dias da sua vida, recebendo a graça do Filho de Deus, e o poder de Deus não nos faltará, porque aonde quer que esteja uma mulher simples que seja, quer evocar o poder do Altíssimo, lá o Senhor o achará. Aonde você estiver, quem é que pode se esconder de Deus, irmãos? Se pudesse, o inimigo tinha escondido há muito tempo da ira dele que está chegando. Ninguém esconde do Senhor. Se olhar, percustra tudo. Varre todas as camadas das trevas do lado de baixo. Sonda todos os anjos. Coração por coração ele sonda. Nenhum coração pode esconder nada dele. Por isso, nós temos uma segurança. Andar com ele. Andar com Deus é isso. Andar com Deus é isso. Teve uns homens que andaram com Deus aqui antes da graça. Isso me chama muita atenção, eu acho maravilhoso. Enoque foi um deles. E diz assim: Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Andou com Deus. Enoque viveu 365 dias proféticos, 365 anos. Ele foi o 7º da linhagem de filhos de Deus, e tem linhagem de filhos dos homens, que é a geração de Caim e a geração que vem de Enos. Ali, irmãos, é o 7º. Enoque representa exatamente a igreja. Quem estiver na igreja andando com o Senhor, já o Senhor vem por aí, e como fez com Enoque, vai fazer conosco? Nos levará para si. Vamos viver com ele para sempre. Essa é a proposta do Senhor. Deus não chamou nenhum de nós para ser meros religiosos, mas viver com ele de verdade. Isso é o que há de mais maravilhoso. Paulo, todas as vezes, com certeza que ele estava triste, ele devia pensar assim: mas olha que coisa que eu vi lá em cima, meu Deus,
Isso aqui embaixo para mim não é nada. Para mim eu topo qualquer guerra, qualquer circunstância. É tanto que ele topou mesmo. Ele falou assim: em nada eu tenho a minha vida por preciosa, nada. Para mim é o seguinte: viver é Cristo e o morrer já é lucro. Eu quero encontrar logo com o meu Senhor. Eu vi um pedaço da glória e eu quero ver o resto dela agora. Veja um pedaço da glória na proposta da palavra. Um pedaço da glória pela fé. Que o homem foi lá, o homem de Deus foi no terceiro céu. Não é aqui não, hein? Não é aqui debaixo desse sol não. Aliás, o paraíso também não está aqui. Vocês podem ler nas cartas da Ásia. Éfeso: aquele que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Paraíso onde foi Paulo. Deus colocou uma espada de fogo e um querubim na banda do Oriente, e ninguém chega lá não, hein? Paulo foi lá porque foi levado lá. Mas você vai para lá, e eu vou também. Até que a trombeta toque. Aí nós vamos todos encontrar. Vamos formar um corpo só. E a glória vai ser total na nossa vida. A melhor coisa que existe para nós é a certeza da vida eterna. Certeza de um corpo de glória. Certeza de um lugar para nós viver. Esse mundo virou um lixo. Virou um lixo. É só injustiça, é só mentira, é só miséria. De canto a canto se vê prosperar iniquidade. Só se vê o mal aqui. Mas lá no céu não entra nada de mal. Ela está filtrado. A entrada do céu é ter uma barreira intransponível. Ninguém chega lá, mas você vai chegar lá. Nós chegaremos lá, com vestes brancas, com palma na mão, vindo dessa tribulação daqui de baixo, com seu sofrimento, com suas lágrimas, com suas perdas, com seus lamentos. Não tem problema, está tudo dentro do que foi combinado conosco. Tudo que você perdeu, tudo que você passou, tudo está dentro do que foi ajustado. O Senhor nunca te dará prejuízo. Naquele dia ninguém vai falar: Senhor, eu sofri mais do que eu recebi. Não, nós vamos olhar e falar: Senhor, que glória maravilhosa. Eu nem lembro do que eu passei, nem lembro do meu choro, nem lembro da minha história passada. Mulher, homem de Deus, você nunca vai lembrar dos seus lamentos, do seu choro, das suas perdas. Tudo ficará para trás. Tudo será como nada diante de ti, pela glória que te espera, pela majestade do reino que nos foi prometido no sangue de Jesus. Tudo isso é promessa do Senhor real, sinal fechado do Senhor. O Senhor estreitou com a igreja uma comunhão. Ninguém entra nessa relação sua com Cristo, ninguém. Se você não se apartar do Senhor, não tem brecha. Se abre brecha, o inimigo entra. Mas que por essa palavra você ponha a sua vida em ordem. Não tenha mexerico, não tenha contenda, não tenha inveja, não tenha tumulto, não tenha nada que possa contaminar o seu convívio com Jesus Cristo. E as portas estarão fechadas das trevas, e as portas do céu se abrirão a cada manhã. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E ela se renovará na tua vida por essa palavra mais uma vez. No dia que amanhece na tua vida, que é o dia espiritual da alegria do teu coração. Deus seja louvado. Vamos.